Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso querido Pablo Dantas, que é presidente da Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória de Goitá, em Pernambuco, e também responsável pelo Museu do Mamulengo. E aí, Pablo, tudo bom? Boa noite, Andrioli. Boa noite a todos que nos assistem, que nos escutam agora no Brasil inteiro. É um prazer estar aqui com você. Eu acompanho sua página lá nos seus perfis lá do Facebook, do Instagram, e admiro muito seu trabalho. Parabéns. É muito importante para a gente aqui do Museu do Mamulengo estar com você nesse bate-papo. Prazer é nosso, cara, com certeza. E aí, eu queria, então, para a gente começar essa conversa, que você primeiro se apresentasse para os nossos ouvintes, dizendo um pouquinho, né, aquela pergunta assim que machuca todo mundo. Quem é Pablo Dantas? É difícil, né? Mas começando pela vida pessoal, assim, eu nasci em Serra Talhada, Alto Sertão do Pajeú Pernambucano, terra do Lampião, e já de muito novo sempre admirei a cultura popular, sempre me interessei pela arte, sobretudo pelas artes cênicas. E depois vim morar em Vitória de Santo Antão, terra da Pitu, da boa cachaça Pitu, terra do grande escritor Osman Lins, sempre associando os meus lugares às pessoas, aos artistas, aos aspectos culturais. Depois fui estudar em Recife, onde estudei História, sou historiador, formado na Universidade Católica de Pernambuco, interessado pelo movimento cultural, me especializei em cultura pernambucana, e me tornei produtor cultural. Assim, paralelamente a esses trabalhos, vivenciei o teatro de rua, fundei o grupo Burrinha da Saudade, o grupo Caforinga, circulei boa parte do país com espetáculos de teatro de rua, conhecendo movimentos populares incríveis, como o Movimento Teatro Popular de Pernambuco, como o Movimento Escambo Livre de Rua, circulei boa parte dos sertões do Rio Grande do Norte, do Ceará, com espetáculos. E dentre os trabalhos de educação e cultura, enfim, depois de alguns anos, né, 10, 12 anos dedicado a essa área, me tornei gestor cultural do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá e também da cidade de Vitória de Santo Antão, pela Secretaria de Cultura, né? Então, tem uma vida artística, burocrática, hoje mais burocrática do que artística, mas muito me interessa tudo que envolve o nome cultura. Você assume a presidência em 2020, eu tô certo? Isso, desde 2017 eu era produtor, né? Apenas produtor. Então eu trazia projetos, desenvolvia projetos junto ao Museu do Mamulengo, e foi muito tão positivo que, mesmo não sendo artesão, mesmo não sendo mamulengueiro, mesmo não sendo raiz da cultura popular nordestina, mas um professor, um pesquisador, um produtor, confiaram em mim, né? E eu assumi em março de 2020 a presidência dessa associação, que é incrível, né? Que ela é administradora do Museu do Mamulengo, e ambas as instituições completaram agora, no dia 7 de maio, 18 anos de muito trabalho. Você assume, então, num período complicado, né? Março de Muito complicado. 2020, pandemia começando, o que que vai ser? Eu acho que é ainda pior quando a gente assume um trabalho desses no começo da pandemia, porque a indefinição é maior, né? Se fosse, vamos dizer assim, 6 meses depois, você já sabia que o negócio ia perdurar. Agora, no comecinho, ninguém tinha noção, né? Muito louco, Andrioli, muito, porque minha primeira atitude como presidente foi fechar o museu. Que difícil. Né? Foi, primeira atitude. Eu tomei posse no dia 7 de maio de 2000, no Março. dia 10, 14 de março de 2020, e uma semana depois a pandemia toma de conta e as instituições, o Estado aqui de Pernambuco manda fechar os museus, e foi a minha primeira atitude. Né? Uhum. No entanto, foi assim como todo lugar perigoso, todo lugar complicado, né? E floresce muitas ideias, obviamente, e os artistas são muito bons nisso, né? Então, surgiram novas ideias, surgiram novas ações através disso tudo. Obviamente que foi muito doloroso, passamos 4 meses fechados, assim, de cara,
né, sem saber o que fazer, o que olhar, para onde ir. Projetos foram cancelados, foram retidos, e o Brasil sofrendo, e morte, agonia, pandemia, ninguém conhecia isso. E foi tudo muito, né, difícil para todo mundo, não só para a gente, né? Mas saiu muita coisa interessante disso tudo. Conta pra gente um pouquinho do que saiu daí. Depois que a gente curtiu aquela primeira onda, né? Sobrevivemos à primeira onda. Curtir é ótimo. A gente sobreviveu e disse assim, e aí, a gente vai ficar... Vamos fazer o quê? Então vamos entrar, já que a gente é do terreiro da cultura popular, vamos entrar no terreiro digital, né? Então já em agosto, acho que foi agosto, setembro, a gente fez uma primeira grande live solidária para colaborar com as contas da associação e para colaborar com o mestre Zé Divina. O Zé Divina estava também precisando e tal. Assim, vamos experimentar como é isso. Meu Deus, mas colocar a tenda de mamulengo, um boneco na frente das câmeras, cara. E aí, como é que vai ser? Mas a gente passou quase 4 horas ao vivo, essa live está gravada. Caraca. No Facebook do museu. 4 mamulengueiros se revezaram em apresentações e a gente que esperava, assim, conseguir, sei lá, uma ajuda de 400, de 500 reais, a gente conseguiu quase 4 mil reais de doação do Brasil inteiro, né? Então a gente viu que nós fomos abraçados pelo Brasil inteiro, né? E daí em diante a gente soltou mais esse lugar digital e isso colaborou muito com as vendas, porque o museu teve uma visibilidade muito grande no país e aumentou a procura, né? Na compra de boneco. Inclusive você mesmo já comprou a gente. Eu vou mostrar. Esse programa está sendo gravado também em vídeo, né, gente? Então, se vocês quiserem ver aqui o boneco, dá uma olhada lá no YouTube do Colecionador de Sacis. Esse aqui eu comprei no primeiro feirão de mamulengo que teve no ano passado, né, lá de Glória de Goitá. E olha só que beleza, né? Ele é bem diferente, assim, ele tem o rosto partido com dentes e 3 pares de olhos. É um monstro, né? Minha namorada não gosta, não. Ela fala que é feio. Eu acho ele demais. Pronto, você falou do primeiro feirão do mamulengo, né? Foi uma ideia que surgiu dos próprios artesãos, porque aqui em Pernambuco tem a FENEARTE, né? Que é a maior feira da América Latina de artesanato. E a gente não participa mais, porque ficou financeiramente ruim. Então a gente decidiu criar a nossa própria FENEARTE. Então a gente tem o nosso próprio feirão. Por sinal, agora, nesse exato momento, a gente está passando pelo segundo feirão do Mamulengo, que vai até o dia 15, né? E já aproveito para fazer um merchandise aqui. Quem quiser comprar, vai lá, @Museu do Mamulengo. Muito bom. E tem de todos os preços, né, gente? Esse aqui, acho que foi, sei lá, 50, 60 reais, mas tem até aqueles bonecos, assim, grandes, que ficam no colo, sentadinhos, né? E esses, assim, boneco, o preço vai lá em cima. Boneco para ventríloco, né? Então, assim, tem a partir de R$35 até preços, assim, bem maiores, né? Porque o artesão faz aquela peça única, né? Então, você compra realmente um trabalho artístico de alto padrão, né? Como os alemães, a gente vende muito no Centro de Artesanato de Berlim, né? Nossa. E a gente recebeu uma carta da curadora lá do museu, lá do centro, e ela disse que os alemães adoram a forma como a gente talha a madeira, né? E fez altos elogios, assim, à produção de bonecos daqui de Glória. Então, aproveita, né? Aproveita que a gente está aqui no segundo feirão. Conta aí pra gente, então, para quem não sabe o que é um mamulengo, a gente está aqui há 15 minutos falando, né, de mamulengo. Então, para quem não sabe, o que é um mamulengo, né, e o que torna esses aí de Glória de Goitá tão especiais? Olha, mamulengo, a gente está falando de um boneco brasileiro, né? Que aqui em Pernambuco é chamado de mamulengo, certamente vem da corruptela da palavra mamulengo, momulengo, mão molenga, né? Porque você manipula o boneco com a mão, né? Veste a luva e manipula com a mão e os dedos, indicadores e tal. Então, certamente vem dessa palavra. Mas, em outros estados, assume outras nomenclaturas, né? No Ceará, por exemplo, chama-se Cassimiro Coco. Né? Na Bahia, chama-se Babau. E na Paraíba, chama-se João Redondo. Né? Que, na verdade, em 2015, o IPHAN decidiu registrar esse bem como patrimônio cultural brasileiro, resumindo que a gente está falando do teatro popular
de bonecos do Nordeste, né? Do Nordeste porque a força dessa tradição realmente está aqui nos estados do Nordeste e em Pernambuco, muito especial por ter nascido grandes expoentes desse brinquedo, como o mestre Zé Lopes, falecido ano passado, como o mestre Zé Divina, que faleceu no último dia 16 de junho. Em menos de um ano, a gente perdeu dois grandes mamulengueiros, grandes brincantes da cultura popular brasileira, né? Então, a gente está falando de um boneco que fez e faz a graça do povo brasileiro, que durante os últimos 300, 400 anos foi a grande televisão do pobre, né? Que fez a festa acontecer nos terreiros, nos sítios, nas festas populares do calendário tradicional do interior, festas de padroeiro. O teatro popular de boneca que sempre foi muito bem quisto, muito festejado. Ainda é? Ainda é. Só que obviamente, houveram grandes transformações, né? Há décadas atrás, o mamulengo brincava nos sítios a noite inteira. Era uma brincadeira de uma noite inteira, né? Geralmente, dois brincantes, dois mamulengueiros se revezavam na tenda, eles brincavam 8 horas seguidas. Então, era um grande teatro a céu aberto, com mais de 120 bonecos e diversas passagens, e loas, e músicas que se misturam com a religiosidade, né? Com o sagrado, com o profano, e sempre fez a graça. Hoje, a gente não vê mais isso, né? Hoje, lá no Museu do Mamulengo, a gente apresenta no máximo 1 hora. Nosso maior público é o público infantil. Antes, as crianças não podiam nem chegar perto de um mamulengo. Então, assim, houveram transformações, mas só para você ter ideia, em 2019, antes dessa loucura, dessa pandemia, nosso museu recebeu mais de 3 mil visitantes. Para um museu do interior do estado, isso é um número gritante, gigante, e há 80% do nosso público de criança que adora ver o mamulengo. Cara, que demais. Eu fico imaginando o que é isso. 8 horas, 2 pessoas, né, fazendo apresentações. Então você disse que as crianças elas não podem nem chegar, não podiam, né, nem chegar perto. Isso quer dizer que os textos eles eram meio, assim, tinha muito palavrão, meio sacanagem, assim, né? Era picante, sim, era picante. A galera ia para as grandes festas, bebedeira rolando, e também tinha. A estrutura é essa, né? Você tem uma tenda, também chamada de torda, que é o espaço cênico dessa brincadeira, um mamulengueiro dentro, com o seu contramestre ou contramestra, são 2 pessoas dentro. Às vezes tem um que brinca sozinho, ou então tem outra pessoa dentro junto, manipulando os bonecos, né? E fora você tem um trio de músicos, né? Que é o sanfoneiro, o ganzazeiro, o trianguleiro, né? E também tem o Mateus. O Mateus é uma figura de um palhaço, né? Que ele faz essa interlocução entre a plateia e o boneco. Ele é muito importante porque ele responde o boneco, as brincadeiras. Então, tinha muita porrada, tem muita violência dos bonecos, tem muita brincadeira picante. Então, geralmente, criança não estava nessas brincadeiras, né? O Mateus, ele vem do boi ou ele já existia e vai pro boi? Porque o Mateus um personagem frequente, né, em festas de boi. Ele é frequente na festa de boi. Mateus a gente vê no cavalo marinho. Mateus a gente vê no maracatu rural. Maracatu rural não, no cavalo marinho, no mamulengo. Então, é uma figura muito presente que é, na verdade, um grande palhaço condutor. Então, o Mateus está para isso, ele está para conduzir a brincadeira. Eu ouvi eu ouvi uma palavra linda, cara, não lembro agora de quem foi, não sei se foi de Zé Divina. Ele disse que o Mateus, ele zela pela brincadeira, ele cuida da brincadeira. Então, isso é fantástico. O que significa o humor para essas peças? Muito presente, porque no teatro de boneco popular, como a gente chama aqui de mamulengo, tudo é discutido. Política, economia, sociedade, gaia, né? Confusão. Gaia é chifre. Chifre, né? Policial valentão. Então, assim, o mote da brincadeira é o que se vive, é o dia a dia, né? Então, a comédia está sempre muito presente. E essa comédia, de uma maneira ou de outra, sempre passou também muito pelo preconceito. Você sabe que a cultura popular, obviamente, ela não está distante, né, do núcleo formador social. Então, assim, inclusive foi um trabalho muito bonito feito no Museu do Mamulengo durante essas últimas décadas,
de eliminar muito preconceito, né? Racismo, homofobia, misoginia, mulher que apanhava à torta e à direita nas tendas, o negro que era cuspido, né? Então, Nas tendas, você quer dizer o boneco? sim, sim, o boneco. Ah, pera, ainda é ruim, mas é menos pior do que eu estava imaginando aqui. É um retrato, né? Um retrato do tratamento mesmo, discutido no dia a dia, de violência, né? Vai, mulher, vai para a cozinha, sai daqui que eu quero brincar. Então, essas terminologias a gente foi afastando, né? Então, assim, tem um trabalho muito bonito das mulheres, né? Jacilene Félix, Edjane Lima, Genilda, né? Mulheres que tiveram à frente dessas brincadeiras começaram a perceber que não era legal brincar disso, né? Então, agora, nesse exato momento, a gente está passando por uma geração remodeladora de uma brincadeira secular, que está em outro lugar agora, e ela não deixa de ser mamulengo, não deixa de ser cultura popular e não deixa de ser raiz, porque a cultura é dinâmica, ela tem sim que ser transformada, é imprescindível. Com certeza. Vamos falar um pouco então do racismo que você puxou, né? Muitos bonecos, eles são, assim, por ser um boneco, né? Normalmente ele já tem características ali físicas que são exageradas para gerar graça, né? E às vezes quando esse boneco é um boneco de um negro, aí tem lá uma boca grande, vermelha, um nariz grande, né? Isso ainda é frequente no mamulengo, isso também está sendo repensado, né? Você falou da questão da linguagem, né? Mas e da forma? Olha, você sabe que todos os bonecos do brinquedo tradicional, do mamulengo tradicional, são inspirados em pessoas. Uhum. Né? Então tem lá o Goiaba, que é um neguinho do sorrisão grande, ele existiu. Tem muito Goiaba por aqui. Tem um Janeiro que tem um pescoço enorme, né? Então o Janeiro, ele tinha história, né? Que Janeiro era um homem que de janeiro em janeiro vinha visitar as cidades aqui e cantava às mulheres. Então é inspirado no povo. Eu já escutei muito, uma vez a Divina disse assim, olha, boneco bom é boneco feio. Porque tem que ser, porque a gente quer ter graça, a gente quer colocar o boneco que inspira as pessoas a rir, mas não necessariamente do aspecto físico, né? Mas porque quer queira, quer não, a gente está falando de boneco, né? É um boneco, é um ser animado, né? Assim, por mais que tenha essa, obviamente, né, essa ligação, né, com o ser humano, mas é um boneco, né? Por isso que eu lancei um projeto em 2019 aqui, em 2018, um projeto chamado Mais Mamulengo Menos Barbie. Uhum. Porque a Barbie, ela coloca todo mundo num pacote só. Né? Perfeitinho, né? Assim. É o mesmo formato, é o mesmo cabelo, o mesmo nariz, o mesmo olho, o mesmo formato, o mesmo dedinho, a mesma mão. Tudo é igual, né? E nós somos mamulengo, o povo brasileiro é mamulengo. Eu tenho barba aqui, o seu cabelo tá mais solto, né? E eu uso um brinco, e fulano tem um dente maior, e Beltrano tem a orelhona grande, e a outra... enfim, o boneco é um grande retrato do povo brasileiro. Legal. Você falou aí de nomes de bonecos, né? Tipo, tem o Goiaba, tem não sei o quê. Você pode levantar pra gente aí alguns nomes de bonecos assim que são marcantes, que acabaram entrando assim, foram criados por um mestre e outros mestres começaram a repeti-lo? Olha, do tradicional, né? A gente tem muito comum Goiaba, Rio de Janeiro. O doutor, que tem um nome compridíssimo, que eu não vou saber lhe dizer agora, porque já é uma brincadeira em cima do doutor, que não cura ninguém, que tem uma injeção desse tamanho e faz barbaridades dentro do espetáculo. A gente tem a Ritinha, a Catirina, né? A Quitéria, que é a dona da fazenda. Você sabe que o espetáculo tradicional ele se passa numa fazenda, a fazenda de Mané Pacaru, né? Que é um fazendeiro tradicional, né? Que tem a sua mulher Quitéria é quem manda no terreiro, que tem a filha dela Carolina, e que tem um danado de um Simão que namora com as duas e bota gaia no patrão, né? Então tem um malandro da história que a gente chama de Simão aqui no Mamulengo, né? Então conta a história de tem um padre, né? Que também tem um nome enorme e tal. Então são personagens bem diversos, né? E o famoso Diabo e a Morte. Você sabe que o boneco que mais vende aqui no Museu do Mamulengo é o Diabo. Por É, quê? sei, O povo gosta de brincar com o diabo. pessoas querem brincar com o diabo, né? Querem zoar alguém, querem assustar, querem tirar uma onda, né? Então, tem um artesão aqui chamado Bila, que é o mestre Bila,
Ele diz, ó, bicho, eu não aguento mais fazer diabo. O povo gosta de um diabo, viu, aqui, né? O, o- tem um boneco não tem um Cabo 70 também? Tem a polícia, né? Tem a polícia. Toda a sociedade é retratada. A polícia, padre, o fazendeiro, a mulher fazendeiro, a que leva gaia, a que faz menino, os escravos, né? Inclusive tem uma defesa que é de nosso amigo lá de Brasília, é Chico Simões. Ele defende, né, diante dos últimos 30 anos que ele passou estudando, muito perto dos grandes mestres mamulengueiros, brincantes de boneco popular, que o mamulengo ele foi fortalecido nas senzalas, né? A gente sabe que essa tradição de boneco vem da África, vem da Europa também, mas o que ele entende de mamulengo, né, de teatro popular aqui, é fortalecido nas senzalas. Não à toa o mamulengo tradicional brincado há 50 anos atrás era altamente racista, altamente racista. O negro era realmente uma figura ali para trabalhar, que era pisada e humilhada, né? Então há uma linha de defesa de Chico Simões em relação a isso. E os mestres eram negros, normalmente? Não necessariamente. Tem brincantes negros, como faleceu, inclusive, o ano passado de Covid, né? Meu Deus, é tanto mestre. Vai chegar o nome dele aqui, tá? Mas tem outros que são pardos, brancos, e Zé Divina tem um olho azul. Mas eu digo historicamente, assim, nessa época de 50 anos atrás que você estava falando. Não, maioria não. Não, Não. maioria são negros. Interessante. Você deu aí uma pista histórica para a gente. Você tem ideia de quando que foram os primeiros teatros de bonecos populares aqui no Brasil? Olha, quem se dedicou ao estudo mais apropriado do teatro de boneco foi Hermílio Borba Filho, né? Inclusive, das duas obras que ele cita, a gente já tem ideia de que se perdeu na história essa origem oficial, até porque, por ser um espetáculo popular, era marginalizado pela imprensa e as notícias desse espetáculo são muito dispersas ou não inexistentes. A gente não sabe do século XVI, XVII, XVIII, XIX, 1800 e alguma coisa, a gente começa a ver citar em alguma fonte de jornal Mamulengo, né, e tal. Mas se perdeu, realmente não temos uma origem exata da história do mamulengo no Brasil. É desafiador, né? Mas a gente sabe que é bem antigo, né? Essas tradições, inclusive no próprio Recife, no próprio Pernambuco, né? A gente encontra muitos resquícios dessas tradições de festas populares. Por exemplo, a ursa que vem lá dos ciganos da Idade Média, né? Aí em Pernambuco acabou sobrevivendo muita coisa. Demais, demais. Você sabe que aqui em Glória do Goitá, porque eu estou falando com você de Vitória de Santo Antão, né? Que eu moro em Vitória, moro também em Glória. Mas Glória do Goitá é aqui do lado. E Glória, a gente está na zona da mata. Glória fica na zona da Mata Norte, aqui de Pernambuco, que eu já circulei boa parte desse país, viu? Que é, eu acredito, o maior terreiro de cultura popular nordestina, assim, sem sombra de dúvidas. Porque aqui em Glória do Goitá, uma cidade de 30 mil habitantes, você encontra o mamulengo muito forte, por sinal somos a capital estadual do mamulengo, reconhecido por lei. Você encontra 7 grupos de maracatu rural, cada grupo tem 150 componentes. Caramba. É incrível, é uma coisa absurda. Isso funcionando, viu? Existindo, de fato. Você encontra o corpo de senzala do mestre Siriaco, que é uma expressão raríssima, né? Você encontra também o maracatu, e encontra o cavalo marinho do mestre Zé de Bibi, né? Então, uma cidadezinha pequena, você conta 4, 5 expressões da cultura popular que está há séculos funcionando aqui, né? Ora melhor, ora pior, mas está funcionando. Esses dias vocês compartilharam um negócio falando em cavalo marinho que eu fiquei abismado, que era um mestre que estava preparando as bexigas do bode, eu acho, para fazer de bola do cavalo marinho. Era isso? Foi eu que filmei o mestre Bila. Fizeram esse pedido à Bila. Você sabe que no cavalo marinho tem instrumentos percussivos, né? E é uma tradição que essa bola que se fala é a bexiga do boi, né? Então, a É do bexiga boi, não é do bode, do né? boi no frigorífico é um negócio que joga fora, né? Joga para os cachorros comer, né? Porque ele não vende.
E aí, eu não sei como foi que surgiu a ideia de pegar a bexiga de um boi e fazer dele soprar ele e sair uma bexiga e você usar aquilo como instrumento percussivo. Realmente não sei te falar isso, mas ele estava fazendo lá e é realmente muito genial. A cultura popular busca os seus elementos da natureza, né? Então Da... é instrumento de percussão, porque É, a gente já fez um programa aqui sobre os festeiros de rua, né, no Carnaval do Rio de Janeiro, que inspirados pelos alemães, eles usavam, né, a bexiga do boi para fazer como se fosse uma massa, né, uma bola assim presa numa corda que bate no chão e aí ela faz um barulho, né, bem alto assim, e aí se usava isso para assustar as pessoas na rua, né? Pá, pá. o cavalo marinho, eles batem assim na coxa, na lateral da coxa, ele segue a percussão da bancada de músicos, né? É um ritmo. Né? Então, tem um ritmo sinal, quem usa é o Mateus, né? O Mateus é quem é o palhaço brincão aí com essa bexiga. Então, assim, são expressões incríveis que bebem no seu terreiro, né? Então, por isso a presença forte da natureza. Você sabe que esse mamulém que você tem aí, ele é feito de uma madeira chamada mulungu, né? E esse mulungu é muito, muito comum aqui na Zona da Mata e, por incrível que pareça, é madeira que o cupim não rói, tá? Uhum. É uma madeira medicinal, porque é chá, combate a insônia. Se você cortar o dedo e sangrar, obviamente, você coloca o mulungu em cima, estanca na hora, né? E essa madeira, ela me parece ser mágica, porque ela não serve para fazer lenha, nem cerca, nem nada. Ela é utilizada pelo artesanato. Ela virou magia na mão dos artesãos, porque é uma madeira, é uma árvore que cresce assim, ó, com muitos galhos assim, e ela não se sustenta durante muito tempo, ela cai por si só, né? Então a gente aqui não derruba madeira para fazer boneco, né? As fazendas, né, vendem quando cai, vendem, ou então doam, né? Então é muito comum aqui na região a madeira do mulungu. Vamos falar então do material do mamulengo? Então, a cabeça e as mãos são feitas de madeira, né? Sim. E aí o corpinho aqui é uma chita. O que, que é o tecido? É o chitão, né? É o chitão, que é um tecido muito comum também na cultura popular, muito vivo, né? Com cores muito fortes e também barato, né? É importante dizer isso. E aí também tem um cetim que circula aí as mãos e a Uhum. cabeça, a tinta, né? Que é pintada. Você veja que esse boneco que você está usando, ele é mais, vamos dizer assim, é moderno, né? É moderno, porque os bonecos tradicionais, lá no Museu do Mamulenga a gente está com uma exposição linda com os bonecos do Mestre Zé Divina, né? Bonecos que ele brincava há 70 anos atrás, né? Então tinha, obviamente, uma diferença gigantesca desse que a gente está vendo hoje, né? Aqui, por exemplo, esse meu aqui, a cabeça dele é toda de madeira ou, por exemplo, esses dentes ou essa orelha aqui é feita de massa também? É tudo de madeira. Só que aí, para preservar a madeira, os artesãos contemporâneos, né, eles colocam um látex, porque aí a madeira ela chupa um pouquinho esse látex, depois eles emassam, né, e depois lixam, né, para dar um acabamento melhor. Tem pessoas que pedem para nem colocar massa, que quer na madeira crua mesmo, que fica mais tradicional e tal, né? Mas comercialmente os artesãos fazem dessa maneira porque acham mais vendáveis, né? Essa massa é feita do quê? É massa de parede, que usam é massa corrida. Muito bom. É, é. Eu vi uns vídeos, né? Eu fui tentar fazer o meu próprio mamulengo aqui. E aí eu vi os vídeos, assim, da feitura amadora, né? Que é usando garrafa PET para dar estrutura e depois o papel machê, que é com... eu pelo menos tentei fazer, né? Que é com o mingau de maisena e o papel. Mas tem também o com cola. Vocês aí, isso é comum que se faça também com papel machê ou o pessoal aí todo faz com madeira? Todo mundo faz aqui com madeira. Obviamente do tradicional, né? Os artesãos e artesãs tradicionais fazem com a madeira. Mas quando a gente fala de mamulengo, a gente fala da brincadeira, né? É Uhum. óbvio que um boneco você cria com papel machê,
e ele tem essa estrutura da brincadeira, né, de manipular com a mão molenga, né, e tal, não tem problema quem não gosta e tal. Eu, particularmente, não acho isso problemático, não, porque o importante é a brincadeira, né? É isso que interessa para o público. Eu tenho dificuldades para movimentar. Como é que as pessoas encaixam aqui os dedos nele? Porque. Ó, esse dedo aqui, o indicador, né? Aham. Você É a põe na cabeça. cabeça, tá? Certo. E esse dedo aqui e esse aqui para os Polegar e bracinhos. o dedo médio Para os vão bracinhos. para os bracinhos. E aí? E aí você começa a tornar sua mão molenga. É porque não tem muito o que fazer. Eu só conseguia bater palma com ele, assim. Tecnicamente já é um começo, viu? Bater palma. Depois vai fazendo assim com a cabeça dele, para exercitar o teu Cumprimentando. indicador. Aham. Os mamulengueiros mesmo, ele não brinca com boneco de outros, não, porque cada boneco é feito para o dedo do mamulengueiro, né? Tem um que tem um dedo mais grosso, outro mais fino, né? Então é tudo bem adaptado. Porque a mão tem que ficar muito segura, o movimento é rápido, o mamulengo é rápido, ele briga às vezes e bate a cabeça e vai para lá e vem para cá, então realmente tem que ficar muito fixo, né? Me fala aí dos tipos, então. Porque esse aqui é o meu, ele é de mão, mas tem o também de vara, né? Tem outros tipos de Aí são mamulengo. outras variações de marionetes, né? De uma maneira geral, o boneco, ele é muito, 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 muito forte na Europa, né? Não à toa a gente vende bastante para a Itália, para a Alemanha, para a Espanha, né? Então a gente tem registros, tem uma página muito bacana no Face, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, se eu achar eu falo, Uhum. que retrata a brincadeira, né, de marionetes, que chama marionetes na Europa. Não necessariamente é com fio, né? Marionete e boneco que se brinca, né? Então, muito comum na Europa do século XVII, XVIII, até essa estrutura que a gente vê aqui é muito comum, muito popular o teatro de boneco na Europa. Então, existem várias. O boneco de luva, que você põe a mão e abre a boca. O mamulengo Uhum. já não abre a boca, ele tem uma estrutura de manipulação diferente. Tem o boneco com vara, né, que tem uma estrutura interna com a vara, para que essa vara tenha uma locomoção na estrutura interna do boneco. Tem o boneco com fio. Tem um boneco que segura com apenas um pedaço de pau embaixo dele, né, por exemplo, o boi, né, por exemplo, enfim, outros bonecos que não precisam de uma Uma manipulação burrinha, mais né? rígida, uma burrinha, um boi, né? Tem a cobra, que é a shibana, que você põe a mão e ela tem uma estrutura assim, teco, 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 você aperta e a boca dela abre, que a história ela engole, né? Uma pessoa, então tem várias manipulações, né? Interessantíssimo. Quando é que você vai vir aqui, em Glória do Goitá? Ah, tenho que ir, com certeza. Eu conheci o trabalho de vocês, graças, até mando um abraço aqui, nosso companheiro Stuart Marcelo, que é um grande ilustrador daí do Recife, e ele compartilhou na página do Instagram dele, e aí opa, que negócio legal, né? E aí já comecei a acompanhar e fiquei muito fascinado, né? Porque acho que uma das coisas mais interessantes é esse retorno à manualidade, né? Não só o manusear, mas o fazer, né? Esse boneco ele movimenta a gente a fazer as coisas com as nossas próprias mãos, a contar as nossas próprias histórias a partir do que a gente transformou. Isso é muito legal. Legal é quando é dia de pegar madeira lá no meio do mato. Que aí você veja, tem um processo, né? Para esse boneco chegar na sua mão do jeito que ele está aí, né? Os artesãos souberam que em determinado sítio Mufungo, caiu lá um pé de mulungu. Uhum. Então vamos lá alugar um carro para ir lá na zona rural, encontrar esse pé, serrar esse pé, colocar dentro de um carro, levar essa madeira para uma serralharia, para serrar as partes mais finas dele, né? Tirar o que presta e o que não presta, para chegar na bancada, para que o artesão possa começar a esculpir esse boneco e passar alguns dias cuidando dele, vendo o melhor ângulo, o melhor para poder pintar, para poder chegar à sua mão. Me fala agora, para a gente ir se encaminhando para o final, alguns grandes mestres mamulengueiros que a gente não pode esquecer e quais foram as grandes contribuições deles. Podem ser
um personagem que eles criaram, pode ser um jeito de fazer, uma coisa marcante. Olha, vários, né? Como eu falei aqui no museu a gente tem o mestre hoje vivo, o mestre Bel, que é um dos maiores, mestre Bila, mestre Titinha, o mestre Zé Lopes, que foi muito importante para a fundação da associação do museu, falecido. O mestre Zé Divina foi também muito importante para essa nova geração. E tantas outras figuras incríveis, né, que mantiveram durante a vida inteira essa missão, né, importante, que é a arte. É uma missão muito fundamental. E eu citaria aqui o mestre Zé Divina, porque ele faleceu agora no dia 16, por sinal fui para o velório, para o enterro, foi muito emocionante se despedir dele. E eu destacaria a genialidade poética dele, né? Ele era um dos poucos brincantes que rimava de maneira improvisada na frente da tenda, né? Então, ele era muito respeitado por isso, pelo improviso em suas loas e suas canções. Também conhecido como mestre Zé do Rojão, ele era, porque antes de começar a apresentação ele soltava um rojão enorme, que as pessoas já, epa, vai começar a apresentação. Essa é a genialidade do povo, sabe? A gente está falando de folclore, né? Cultura popular, é cultura do povo, né? Criatividade do povo, da gente humilde, da roça, é genial, né? Só os grandes conseguiram perceber a genialidade do povo, como Mário de Andrade e tantos outros aí desses últimos séculos, que perceberam que sem um povo a gente não caminha bem, não, cara. Eles são absolutamente geniais, né? Conseguem tirar leite de pedra, transformar a natureza em arte. E eu destacaria a grande obra de um grande mestre Zé Divina. O que vem para o futuro aí do Museu do Mamulengo? Olha, hoje a gente está com 2 projetos funcionando, né? O projeto 80 anos do Mestre Zé Divino, o derradeiro ato. Infelizmente ele não está vivo para acompanhar o projeto, mas o filho dele está acompanhando. E esse projeto tem oficinas, espetáculos mensais, ao vivo, né? Porque aqui em Pernambuco estava com uma série de restrições, então a gente teve que colocar uma programação online. E a gente também tem um projeto Inventariando o Patrimônio, do nosso museólogo Givanildo Ferreira, muito interessante também, com oficinas, que vai vir aí pela frente, presenciais e digitais, em formato híbrido. Tem um projeto Rabecagem, com o professor Rafael Sete Estrelo. Quem quiser aprender a tocar rabeca, vem aqui para o museu, não paga nada, aprenda a tocar rabeca. E a gente tem juntado forças, né, para tocar a Escola Pernambucana de Mamulengo, Mestre Zé Divina, para a gente construir e fincar raízes mais profundas na construção de uma nova geração. Aproximar os jovens do museu, isso já está acontecendo. Isso é demais, cara. Isso já existe essa escola, então? A gente fundou ela no dia 10 de outubro do ano passado. Olha aí. E na perspectiva de fazer um espaço mais institucional em caráter de escola, mas respeitando o terreiro popular e seu próprio jeito de lidar com a pedagogia, né? Pedagogia popular. Né? Então, infelizmente a gente não conseguiu formar turma porque a pandemia vive nos atrapalhando. Já passou uma segunda onda, nós sobrevivemos. Não sei se vem uma terceira, mas a gente tá construindo aqui as coisas. Então, agora eu ia encerrar já, mas eu preciso saber como é que está essa renovação aí, a geração. Tem jovens, tem crianças brincando de mamulengo? Tem. A gente tem a presença, hoje eu tenho Jennifer, Igor, muito presentes no museu. Igor, com 2 meses de projeto Rabecar, já começou a construir a sua própria rabeca, a esculpir na madeira a sua própria rabeca. A gente tem crianças geralmente ligadas aos próprios mestres e artesãos, né? Porque realmente é um terreiro de cultura popular e a família é muito presente, né? Você veja que Titinha é esposa de Bel, que é Titinha é irmão de Bila, né? Que também é primo de Jace. Jace é irmão de Genilda, então e são todos mestres, né? São todos mestres, artesãos ou mamulengueiros, né? Igor e Jennifer são filhos de Titinha,
né? Então, é incrível, de Bel, então a família vem se aproximando. Tem Josenildo, que é um jovem artesão também da cidade de Vitória, e através desses projetos, reforçando o ensino e a aprendizagem, a transmissão do saber, os jovens vão chegando, eles adoram, eles curtem, né? É óbvio que de 100 pessoas, nascem poucos artistas, né? E os que nascem, a gente está se aproximando. Pablo, foi um prazer gigante ter falado com você no dia de hoje. Eu queria que você se despedisse, então, do nosso público aí, mandando seu recado final e seu abraço. Muito obrigado, Andrioli. Poxa, que legal saber do seu interesse pelo Museu do Mamulengo, né, da sua página, do seu perfil. É muito bacana, assim, quando a gente encontra pessoas, parceiros que queiram colaborar, escutar a nossa história, divulgar a nossa história. Isso é incrível, é renovador, né? A gente completou 18 anos, em 2023 completamos 20 anos, e eu tenho fé que nesses 20 anos você vai estar aqui com a gente, pelo menos em algum momento do ano, para a gente se conhecer pessoalmente e se abraçar. Certamente já vamos estar vacinados, né? E é isso. Um abraço para todos que nos escutam. Sigam as redes sociais do Museu do Mamulengo. No Facebook é Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, e no Instagram é Museu do Mamulengo. Um abraço para todos vocês de coração. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Até mais.